já viu um fantasma? Você conhece alguém que já, ou alguma história? É curioso pensar em como sempre ouvimos lendas sobre lugares mal assombrados e como sempre associamos eles a clichês estrangeiros. Todo lugar tem história, todo lugar é história. Pensar que uma cidade centenária, fundada a partir de batalhas entre índios, lar de múltiplas religiões, palco de eventos históricos mundiais e capital de um país como o Brasil por mais de 100 anos, não teria suas histórias, é quase tão ingênuo quanto pensar que boa parte delas não seriam de terror. Localizado em frente à Praça Lagoas, no centro do Rio de Janeiro, está uma de suas obras arquitetônicas mais famosas, o Teatro Municipal. Inaugurado em 1909, ele foi o resultado de um desejo de se ter no Rio um teatro para espetáculos à altura da então capital da recém-nascida República. O Teatro Municipal foi uma grande campanha que foi feita por Arthur Azevedo. Ele resolveu fazer uma campanha para se ter um teatro que seria desenvolvido, digamos assim, estimulado pelo governo. O governo entraria e faria um teatro popular, etc. e tal. Na verdade, não era um teatro, e sim uma casa de ópera. Em 1895 foi aprovada a construção do Teatro Municipal. Com essa aprovação, claro que o Arthur de Azevedo ia fazer o grande discurso de abertura, falar sobre a fantástica construção do Teatro Municipal. A melhor ópera house que teria aqui no Brasil, a acústica é fantástica, dentro você tem mais de 17 diferentes tipos de mármore, esculturas e obras de arte dentro. Porém, o Arthur de Azevedo, crente que ia dar o grande discurso de abertura, infelizmente não conseguiu fazer isso. Ele morreu bem no iniciozinho do século XX, então não conseguiu ver a sua grande joia da sua coroa ser feita aqui, entendeu? Então coube ao grande amigo Olavo Bilac a fazer o discurso de abertura do Teatro Municipal. Porém, dizem os funcionários que trabalham aí até a noite, o pessoal da limpeza, os seguranças, eles não gostam muito de ficar na parte onde tem o palco principal. Então, simplesmente, eles falam que durante muito tempo, entre a década de 60 e 70, houve sempre um barulho muito grande no palco e viu uma sombra chegar no palco e se centralizar no meio do palco. Essa sombra parava, se concentrava, o pessoal via que a sombra tomava uma certa forma e prestavam atenção que ela ia começar a dar um discurso. E ela parava. Então descobriram que, a verdade, quem era essa sombra que sempre tentava dar um discurso e nunca conseguia, era Arthur de Azevedo. Coitado que nunca conseguiu dar o seu discurso final da construção do Teatro Municipal. Existe também um outro fantasma muito famoso. O Carlos Gomes, ele foi um famoso maestro do século XIX. Ele nunca viu a sombra da construção do Teatro Municipal. Porém, a estátua do Carlos Gomes, quando teve as últimas reformas na década de 80, botaram a estátua na lateral do Teatro Municipal. Dizem as más línguas que tem umas noites que aparece a porta lateral da varanda do Teatro Municipal se abre e conseguem ver o Carlos Gomes observando sua própria estátua. Aqui é famoso porque o Carlos Gomes tem um famoso bigode bem grande e ele fica observando a estátua dele como que aprovando de um jeito bem narcisístico a sua estátua, a construção da estátua, né? Em 1934, no centro do Rio, foi inaugurado o edifício Andorinhas. Localizado na esquina entre as avenidas Graça Aranha e Almirante Barroso, o prédio comercial sofreu um incêndio em pleno horário de almoço. O prédio atrás de nós é o prédio Andorinha. Mais ou menos aonde está a altura do outro prédio, na lateral, era a mesma altura do Andorinha. E esse incêndio aconteceu por causa de um curto-circuito no aparelho de ar-condicionado. O problema é que o síndico do edifício, ele mantinha as portas trancadas de incêndio porque ele tinha medo que pessoas do outro prédio invadissem o Andorinha para poder roubar o prédio. Então ele manteve as portas trancadas. Quando o incêndio se deu no 11º e no 12º andar, as pessoas que estavam nesses andares, elas ficaram completamente fechadas. Então elas começaram a ficar desesperadas e ir para a cobertura, só que por causa do calor excessivo que você tinha do incêndio, as pessoas muitas começaram a se jogar. Meu Deus do céu, uma pessoa se jogou! Não! Mais de 21 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas. Durante muito tempo ele ficou desocupado, houve uma tentativa de reformulação do prédio, de tentar fazer diversas melhorias no prédio, mas ele ficou muito danificado. Então em 2000, o prédio ele foi feito retrofit, ou seja, toda a parte da fachada foi refeita, a parte interna continuou mais ou menos a mesma.
Lá para 2004 começaram a ter muitas pessoas que começaram a ter reclamações que após as 8 da noite, quando ficavam para poder trabalhar até mais tarde, fazer um serão, elas começavam a reclamar de aparelhos de computador que ficavam tendo falhas, começavam a apagar sozinhos, luzes que apagavam e acendiam, as escadas de incêndio começavam a ficar quentes e pessoas ficavam batendo na porta das escadas, o chão ficava muito quente. Então muita gente começou a não querer ficar até tarde para trabalhar, porque falou, pelo amor de Deus, eu não vou enfrentar um fantasma, vou enfrentar as assombrações. Até hoje, no 11º e 12º andar, as pessoas ainda reclamam de questões estranhas que acontecem de madrugada e ninguém fica lá. Nem o pessoal da limpeza, nem o pessoal de segurança, nem ninguém para trabalhar até mais tarde. Muitas pessoas conseguiram se sair por aqui por baixo e outras se jogaram do prédio, vindo a óbito aqui embaixo. Pessoas morreram fora da hora. O que acontece? As pessoas que morrem fora da hora, o espírito às vezes não aceita a morte, pois não era a hora dele morrer. Então ele fica ali naquele lugar tentando sair fora, mas ele não vai conseguir. Em 1808, quando a família real portuguesa chegou ao Rio de Janeiro, vários prédios receberam o selo real PR, que indicava que aquele prédio agora pertencia ao príncipe regente. Entre os lugares marcados, encontrava-se o edifício conhecido na época como Convento do Carmo. Este lugar foi o escolhido para abrigar Maria I, onde ela ficou até sua morte. Maria I, também conhecida como Maria Louca, a mãe do rei. Ela chega e, como ela tinha problemas realmente neurológicos sérios, ela começa a não viver com a família real, que viveu durante um bom tempo aqui no Paço Imperial, mas ela começa a viver aqui, nesse prédio aqui atrás de mim, que é o convento da Ordem das Carmes, né? Então, simplesmente, ela vive muito tempo aqui, só que ela tinha ataques completamente insanos. Então ela saía na rua, tirava toda a roupa dela, saía à rua correndo, e ninguém podia tocar nela, todos eram plebeus, ninguém podia tocar na realeza, só outras pessoas da realeza, só outros nobres poderiam tocar nela. Deram a ordem às irmãs dessa ordem para poder segurar ela, poder tratar dela. Então elas tinham que correr atrás de Maria I para poder segurar e levar de novo para dentro do quarto. Maria I vivia exatamente no 2º andar, na janela à direita ali, a primeira janela. E ela viveu muitos anos lá. De 1808 até 1817. Em 1817, infelizmente, ela vinha a falecer. No ano seguinte, Dom Pedro I se casa com Dona Leopoldina. Mas, durante muitos anos, sempre ouviu-se que a Maria I, Maria Louca, ela nunca saiu daqui, ela nunca abandonou seu último lugar de moradia. Então, ela ficou durante muito tempo, pessoas falavam que ouviam passos dentro desse mosteiro aqui e falavam que era dela. Inclusive, até a década de 80, muitos passantes aqui falavam que viam uma imagem muito sinistra saindo por aquela janela e gritando impropérios no ar. Só que ninguém ouvia porque as palavras de loucura dela iam ao vento. O Rio de Janeiro teve sua cota de criminosos e assassinos famosos, mas poucos são tão memoráveis quanto Bárbara dos Prazeres, a bruxa do Arco do Teles, também conhecida como Bárbara Onça, por sua ferocidade. A história que temos aqui começa mais ou menos por volta de 1780, quando uma família de portugueses, uma mulher e um rico comerciante português, eles aportaram aqui no Rio de Janeiro, querendo uma vida nova, querendo novas aventuras, novos ares. A moça era muito encantada com o Rio de Janeiro, achava muito interessante, um lugar exótico, um lugar diferente. Porém, ela ficou um tanto decepcionada com o marido. O marido era muito grosso, era um cara muito estúpido, era uma pessoa muito tacanha, que repreendia muito ela. Então, com o tempo, ela foi ficando muito desgostosa com o casamento, com o seu marido, e ela, claro, acabou caindo no gracejo de um belíssimo mulato. O que ela resolveu fazer? Ela resolveu matar o marido, de um jeito mais simples, é claro. Então, ela degolou o marido. Com a degola do marido, ela estava livre para se encantar com seu amante. Então, ela ficou muito feliz com seu amante, porém, mais tarde, ela acabou descobrindo que o amante, na verdade, não queria saber de só ter ela. Ele, na verdade, era um grande malandro, ele tinha várias mulheres. E ele só estava interessado no dinheiro dela. Enfim, tendo sua herança do seu antigo marido sendo completamente detonada, ela resolveu
fazer uma vingança contra o seu amante. E fez o que ela melhor sabia fazer, que era o quê? Degolar. Então degolou de novo o amante. E então ela estava livre, finalmente, sem nenhum homem para mandar nela ou para explorar ela. Porém, ela viu que ela não tinha mais nenhum dinheiro. Então a única coisa que ela poderia fazer era simplesmente se prostituir. Então ela escolheu um nome, uma alcunha chamada Bárbara dos Prazeres. Bárbara dos Prazeres porque era por causa da profissão e também porque existia uma imagem de Nossa Senhora dos Prazeres que ficava por aqui. O problema é que ela tinha contraído sífilis do primeiro amante dela. Do que o sífilis traz para as pessoas nos seus últimos momentos é loucura. Então ela começou a ficar louca. E ela começou a observar que ela não era tão jovem, tão bonita quanto era antigamente. Então ela ficou querendo, por causa da profissão dela, ela resolveu procurar uma mãe de santo ou então algum feiticeiro que soubesse uma cura, um segredo para deixar ela com a beleza eterna. Ela viu que a mãe de santo falou: olha só, minha filha, para você ficar com a beleza eterna e viver eternamente, você tem que se banhar em sangue de crianças e beber o sangue de crianças, mas tem que ser o sangue quente ainda, sangue saindo das crianças. Então, como ela fazia ponto aqui, ela observou que existiam muitos filhos de escravos, muitos filhos de mendigos aqui. Ela começou a usar uma saia grande, rodada, cheia de doces, com algumas bonecas, alguns brinquedos. As crianças ficavam encantadas com isso e todas corriam para ela. Ela pegava uma criança menorzinha, botava debaixo da saia, levava até a casa dela. Uma dessas portinhas, subia e lá em cima ela pendurava a criança de cabeça para baixo, cortava a sua jugular e se banhava no sangue da criança, não só se banhando, mas também bebendo o sangue da criança. O problema é que começou a ficar uma coisa tão forte isso, que em 1801 existe até um processo público aberto que existiu uma mulher com a alcunha de Bárbara dos Prazeres que estavam recolhendo crianças e matando elas. A polícia começou a procurar, porque começou a ficar uma coisa muito calamitosa, muito grande, e para poder calar logo essa barulheira que estava fazendo, eles começaram a procurar ela. Só que ela, sabiamente, conseguiu se esgueirar pelos becos cariocas, né? Antigamente, se você só tinha becos e ruas como essa, começou a se esgueirar pelos becos e se esconder. A verdade é que em 1830 foi encontrado um corpo na praia aqui em frente, hoje em dia é a Praça 15, meio desfigurado, esquisito, boiando ali. Pessoas que conheciam mais ou menos a Bárbara viram que aquela saia com alguns doces, alguns brinquedos, era de Bárbara. Então, logo pensaram que a saia era... o corpo pertencia a Bárbara. Porém, a grande questão é que quando às 5 da manhã, mais ou menos, quando acabam os bares, acaba toda a badalação, quando os últimos garçons já estão indo embora para suas casas e fica tudo escuro aqui, sabe que numa dessas janelas aqui você começa a ouvir gritos das crianças, choros de criança, e você começa a ouvir gargalhadas da Bárbara dos Prazeres. Ou seja, o fantasma dela nunca descansou e sempre esteve por aqui. Não deveria ser estranho pensar que em uma cidade como o Rio de Janeiro abriga essas e tantas outras histórias de terror urbanas. A próxima vez que você estiver andando pelo centro, pense na quantidade de outras histórias que estão escondidas em plena vista. Assassinatos, tragédias, conspirações e traições, todas bem na sua frente e tão parte da cidade maravilhosa quanto o Cristo Redentor e suas praias.